Os segredos da estratégia que rendeu quase 30% ao ano nos últimos 11 anos. Mas espera aí, você entende o que é esse número? O Ibovespa, principal índice de ações no Brasil, rendeu 9,8% ao ano nesse mesmo período. Com uma visão de longo prazo, olhando profundamente para as empresas, cheio de teses fora do consenso, Ivan Barbosa, que é o grande responsável pelo time de investimentos da Artica, conquistou esse número com muita convicção nos seus processos. Ele tem uma experiência um pouquinho diferente. Antes dele ser gestor, ele trabalhou mais de 12 anos em investment banking, que é a área que ajuda as empresas a acessarem o mercado de capitais, e trouxe essa experiência com um prisma diferente para investir em ações no Brasil. A gente fala sobre todos os segredos dessa estratégia, trouxemos também as teses de investimento atuais, que ele está super animado olhando para frente. Nenhuma desgraça dura para sempre, né? Um dia a coisa melhora. E todas as curiosidades de uma história de 11 anos muito bem sucedida. A ação não te ama de volta, existe um preço que eu vendo. Nando, abre a porta da nossa sala que a gente tem visita. Show me, mano. É meio curioso a gente sentar nessa sala aqui para falar de bolsa, por mais que o nome do programa seja Stock Pickers. Tem sido um tema difícil de ser falado, até pra gente, em termos de, como investidor, por conta da paciência, né? Você Nem já tá fale. um pouco de saco cheio já, não tá não? Bastante. Eu também tô. Todos nós estamos. Já tá um... Mas a gente tá lá, né? Essa habilidade incrível do Brasil de tentar te deixar pessimista e você seguir comprado pra caramba. Não desistir nunca. Clássico. Você seguir comprado pra caramba. Mas a gente tava olhando juntos ali os retornos da Bolsa esse ano, né? E aí você pega o Ibovespa, em reais ele tá caindo mais ou menos 9 no ano, em dólares praticamente 18, que a hora que eu falei esse número, puta que pariu. É impressionante. Você começa a olhar a WZ desde 2008, essa ladeira abaixo. Exato. Não passa. Não, horroroso. E aí uma performance, enfim, muito ruim. A gente já escutava que a Bolsa era muito barata, ou estava muito barata, antes mesmo dessas quedas, né? Só que a gente também parou para fazer uma reflexão juntos e falou, pô, peraí, mas essa frase, a Bolsa está barata, a gente parece uma constante. A gente escutou isso todas as fases da vida sobre a Bolsa brasileira, praticamente em todas delas a gente escutou, né, que estava descontado. Então, ao invés de eu te perguntar, Ivan, simplesmente se a Bolsa está barata ou não, obviamente você pode dizer a sua opinião sobre, eu queria te perguntar, acho que é a nossa maior dúvida, que é por que ela não deixa de ser barata, né? Por que ela não sobe mesmo estando tão barata? Perfeito. Vamos lá, vou repetir o argumento de por que ela tá barata, né? Por que todo mundo fala que ela tá barata, que é o seguinte. A hora que a gente olha a valuation médio da Bolsa, em múltiplos de lucro esperado, hoje, tirando Petrobras e Vale, está em 8,8, salvo engano. E essa média é 12,2. Isso quer dizer que a gente está um desvio padrão para baixo do que a média histórica da Bolsa brasileira, já com todos os problemas do Brasil. Esse um desvio padrão significa que a Bolsa está mais cara do que ela está hoje em 84% do tempo de vida que a gente estava olhando ali. Então esse é um número que todo mundo conhece, todo mundo sabe, por isso que todo mundo repete que a Bolsa está barata. Esse é um ângulo. Um outro ângulo, que a gente fez uma análise simulando a seguinte estratégia, uma estratégia super simplista, só para fazer o ponto. Se você investisse só em CDI, quando os juros começam a subir, investisse só em Bolsa, em Ibov, quando os juros começam a cair, nos últimos 20 anos, essa estratégia teria dado um retorno de 16% ao ano, contra 9% do Ibov. E agora os juros está caindo, a gente está num ciclo de corte de juros. Geralmente esse ciclo de corte de juros é o gerador de um novo ciclo de alta na Bolsa. Então esses são os indicadores que todo mundo observa e fala, poxa, a Bolsa está barata. Aí a pergunta, por que ela está barata sempre, né? Eu tenho a seguinte visão, você precisa entender quem é que está negociando no mercado para entender por que está todo mundo vendendo, por que ninguém está comprando. A B3 tem uma divulgação mensal de que é volume de operações mensal, de quem que está comprando e está vendendo em cada mês. A grosso modo, dados aproximados, 55% estrangeiros, institucionais estrangeiros, 30% institucionais locais, que é banco, seguradora, fundo de pensão, fundo de investimento, e 15% pessoa física. Ele fala, bom, então o nosso mercado tem mais da metade de investidor estrangeiro. E o que é o Brasil para um investidor estrangeiro, né, para um fundo institucional americano?
O Brasil representa 2% do mercado de equities global e a gente só tem 70 empresas que valem mais que 2 bilhões de dólares, que é a faixa que abaixo disso eles consideram que é small cap. Então o Brasil é um mercado extremamente periférico de small caps para o americano. Nesse cenário, deu confusão nos Estados Unidos e na Europa, qual que é o reflexo de todo mundo, né? Vamos parar de investir aí nas coisas periféricas, nas confusões e presta atenção no principal. Então, é provável que a gente esteja 2 derivadas para baixo ali do nível de decisão de um grande fundo americano. Ele decide diminuir a estratégia de emerging markets e o Brasil está lá boiando no meio da carteira de emerging markets e dificilmente ele vai estar no super detalhe das empresas daqui. Então, ele vende e causa um fluxo que para a gente é um fluxo enorme, né? Mais da metade do fluxo total vem desse tipo de investidor, que gera pressão de preço nas empresas. Né? E hoje me parece que está tendo até uma assimetria entre a tendência das empresas, que estão melhorando, comparado com o ano passado, anterior, e o preço, né, que caiu tudo de novo nos últimos 2 meses, aí está todo mundo desesperado. Né? Mas tem essa questão do fluxo. Olhando para o 30% que é investidor institucional brasileiro, nisso tem tudo, né? Tem multimercado, tem fundo de pensão, tem fundo de ações. Vários deles estão olhando mais teses direcionais, né, macroeconômicas, direcionais de bolsa, do que fazendo o que eu faço lá, que é ficar olhando uma ação de uma em uma, escolhendo as que a gente acha boas. Nesse patamar, o que o pessoal está preocupado hoje? Né? Ruído político para todo lado, essa questão fiscal do Brasil, de cada hora aparece uma surpresa nova aí, o governo não parece ter muita boa vontade de diminuir gastos, e o pessoal começa a fazer conta e fala assim, poxa, não vai sanar o déficit fiscal, né? Isso pode gerar problemas no médio e longo prazo. Então, boa parte desses 30% também é vendedor, né, nesse estresse. E os 15% de pessoa física normalmente está seguindo a tendência, né? Tá vendo jornal lá, tom tudo ruim, também está vendendo. Então, apesar de estar tudo barato de fato, não tem muita liquidez, não sei se é o melhor termo, mas não tem muito mais capital querendo comprar. E até muito gestor de fundo de ação que fala, poxa, eu acho que está barato. Esse cara está comprando? Não necessariamente, porque às vezes ele está tomando resgate pra caramba, está tendo muito resgate dos fundos de ações, e aí mesmo ele acreditando que está super barato, ele é obrigado a vender. Então, assim, quem que está comprando? Pouca gente que está comprando. A gente está comprando lá, felizmente, no Ártico a gente está comprando ações, mas pouca gente está comprando. A maior parte do pessoal está com medo de entrar, está meio na beirada ali, olhando sem coragem de investir. Mas, na minha visão, essa situação é estresse de mercado mesmo, é passageiro. A gente está num extremo de mau humor aí, que até se prolongou um pouco além do ciclo econômico ruim, de fato. Eu não acho que o Brasil hoje está tão ruim quanto parece, assim, pelo tom das discussões. A gente está acostumado a investir aqui, já teve muitos períodos que, na minha visão, são muito piores. Então, mas... Eu só queria trazer uma observação que eu achei o início da sua resposta maravilhosa, assim, pode ser até o título do programa, você que está assistindo, talvez seja. O Brasil é um grande mercado de small caps, no fim das contas, na visão do investidor global, né? Sim. E isso, para mim, é um ponto que me chama a atenção, porque se num ambiente de juros altos, naturalmente as pessoas sentem menos, né, capazes de tomar risco em empresa menor, no fim das contas, esse ambiente global nos deixa numa situação que é essa que você descreveu, né, em que quase ninguém tem interesse, ou às vezes tem interesse, mas não tem o dinheiro lá para conseguir comprar, que é o caso dos institucionais. Né? Sim. Então, eu só queria entender um pouco mais nesse detalhe, assim, no seguinte sentido. A partir do momento que a gente tem uma situação como essa, quase ninguém está comprando, mas ao mesmo tempo, a gente viu nos 3 primeiros episódios dessa temporada aqui do Stock Pickers, todo mundo partindo para renda fixa, né? Todo mundo falando, IPCA mais 6, brilha os olhos. Como que um gestor de ações se comporta num ambiente como esse? Você está vendo esse IPCA mais 6 e te dá vontade também de raspar na física até não querer mais? Ou é isso, o mercado está largando as ações de lado e você, por olhar no detalhe, está achando que, vou comprar e a hora que Deus quiser que isso daqui ande, eu vou ganhar bastante dinheiro? Nos últimos anos, eu não fiz nenhum movimento de vender ação para comprar renda fixa. Eu fiz o contrário. Porque IPCA mais 6 parece um negócio super atrativo, olhando o histórico do título ali, de IPCA mais. Agora, o retorno que eu enxergo hoje nas ações que nós estamos investidos é muito maior que o IPCA mais 6. Né? E essas confusões de Brasil são ruins para quem está investindo no IBOV, que está lá apostando na economia brasileira. Essa é uma aposta difícil de fazer. Eu também não coloco muita fé que a economia brasileira vai ser muito fantástica nos próximos anos.
Mas escolher ações pontuais é igual você, sabe aquelas feiras de quinquilharia que tem de tudo lá? A maior parte das coisas é quinquilharia mesmo, mas de vez em quando você acha um negócio e fala, putz, isso aqui foi jogado fora junto com coisa que não devia. Esse negócio aqui tá barato, eu vou comprar. É isso que a gente faz. A gente vai procurando ali no meio da confusão, fala assim, o que caiu tudo... Porque tudo estava caindo, caiu junto, mas não fazia sentido cair. O pessoal que não está olhando direito, né, que está fazendo análise mais macro, nem está olhando. Está vendendo tudo de ações ali. E a gente está lá, pô, o que desse monte de opções que a gente tem vale a pena comprar? A estratégia é tão simples quanto isso. E tem que ter um pouco de disposição também para esperar a bolsa voltar, porque um dia vai voltar, assim, né? Nenhuma desgraça dura para sempre, né? Um dia a coisa melhora. Comprado muito barato, a gente tem tempo de esperar. Pode demorar anos algumas coisas que a gente tem em portfólio para reverter para o preço que a gente acha que faz sentido, que a gente ainda vai ganhar dinheiro. A gente só não sabe quando. Eu achei que esse ano ia estar um pouquinho melhor, agora já ainda não está, né? Demorou mais. Mas assim, não tem problema. Mas aí, um complemento aí é o seguinte. Há muito tempo a gente está falando que a bolsa está barata, né? Uhum. E o gestor de ação, imagino que esteja ficando bem alocado já há bastante tempo. Uhum. Chega um momento que, pô, o dinheiro meio que acaba, né? Você já alocou ali, não tem mais o que fazer. O que o gestor faz numa hora dessa? Faz de tudo para tentar captar e comprar, né, enxergando oportunidade, como abriu nesses últimos 2 meses, né, para aumentar ainda mais a posição de ativos que caíram. Ou então prefere ficar com o pé atrás porque realmente esse cenário macro assusta, enfim, como que o gestor age num cenário como esse? A gente está tentando captar, porque eu acho que é uma boa oportunidade assim, de pessoas entrarem com uma cota interessante, mas captar ou não afeta a rentabilidade de quem já está investido no fundo. Uhum. Então, eu estou um pouco nessa situação. A gente ainda tem um pouquinho de caixa, a gente sempre guarda um pouquinho ali, de vez em quando você vende algo que subir um pouco mais, mas a gente está bastante alocado. E uma vez que você está 100% alocado, não tem muito o que fazer. Se fica muito barato mais tempo, você fica esperando voltar a ficar caro. Porque não faz sentido vender nada, porque está barato ainda. E você não tem mais dinheiro, né? Você entra naquela assim, bom, agora é a hora da paciência. Pega a pipoca e fica lá o dia inteiro assistindo. Mesmo que eu consiga captar, a captação nova é boa para quem toma a decisão de entrar. Uhum. Né? Se a gente estiver certo de que agora é um bom momento de fato, que a bolsa vai subir, que eu acho que é uma tese com uma alta probabilidade de sucesso. Mas para quem já está investido, isso não importa. É a pessoa nova que vai comprar o fundo nessa cota. Uhum. Eu acho que assim, essa história do investidor, que a gente fala bottom-up, né, o value investor, a pessoa que olha mais para a empresa, achar valor descolado do preço e tudo mais, que a gente tanto escuta aqui, porque várias pessoas que vêm na programação dessa escola acabam fazendo esse exercício porque, afinal de contas, que eu costumo dizer, né, investir em ações é quase como se fosse um exercício de pirado, se você parar para analisar. Porque você vira para mim e fala para eu trazer o valor presente alguma coisa que está na perpetuidade. Eu tô trazendo... A perpetuidade não existe. Estou trazendo a valor presente uma coisa que não existe, teoricamente falando. É uma estimativa. É uma estimativa, né? Então você acaba... Eu sempre brinco que existe um exercício de fé junto com o value investing, né? Porque você precisa acreditar naquilo, permanecer, ter a paciência, que é mais ou menos o que você estava falando agora. Sim. Só que você já viveu vários ciclos aqui na economia brasileira, enfim, de mercado brasileiro também. Então você já deve ter visto, como você disse, já viu até situações que você acha que são piores. Sim. O que foram os gatilhos para que as coisas efetivamente melhorassem? E talvez você esteja esperando ver alguma coisa nesse sentido para talvez a bolsa voltar a andar. Um dos gatilhos de melhora é os juros cair, porque juros afeta muito a economia toda. Então, só disso voltar para um patamar mais normal já é um impulso a favor da economia. Outra coisa que acaba fazendo o mercado voltar é porque hoje assim, o mundo inteiro está com problema de inflação. É que a gente entende bem essa história de inflação, mas para o estrangeiro não é normal. Eles ficaram assustadíssimos com a inflação. E existe esse efeito de quando dá problema nos Estados Unidos, o dinheiro volta para casa. Né? Como o americano tem dinheiro em todo lugar do mundo, todo lugar do mundo volta dinheiro nos Estados Unidos. E esse estresse todo no mercado causa essa confusão de preço, mas não necessariamente isso afeta o valor do que você está comprando embaixo. Eu vou fazer uma analogia diferente aqui. Sabe quando você compra ovo de Páscoa quebrado, depois que passou a época da Páscoa? Se você comprasse isso para revender, não faria sentido nenhum, você ia estar ferrado. Se você está comprando pelo chocolate, pouco importa que está quebrado ou não.
Quando a gente compra uma ação nesse mercado tumultuado, a gente está olhando, assim, a alternativa que eu tenho certeza é que eu posso segurá-la para sempre. Aí entra essa questão da perpetuidade que você falou. Eu não sei se ela vai dar dinheiro para sempre. Todo negócio tem esse risco de como é que vai ser o longuíssimo prazo. Mas eu sei que eu estou comprando muito barato e a minha intenção original é ficar com essa ação. Como a gente tem uma taxa de retorno meio alta, a perpetuidade vale muito pouco. Assim, a maior parte do valor está numa janela de uns 10 anos. Mas a gente compra com esse intuito de receber o dinheiro, né, que compensa o preço que a gente pagou, através de dividendos mesmo, através do valor que a empresa vai gerar. Se no meio do caminho ela ficar cara, daí a gente vende. Eu não preciso segurar para sempre. Mas o intuito não é necessariamente vender. Quais foram os momentos que você viu no passado que são piores do que o atual? Olha, a crise de 2015, lá que deu o impeachment da Dilma, eu acho que foi muito mais complicada, porque agora a gente está com um problema fiscal ali, mas está levemente deficitário, o governo querendo gastar mais. Mas na crise anterior, tinha sido feita aquelas apostas gigantescas em campeãs nacionais, que deu errado. Teve aqueles negócios das pedaladas fiscais. Teve mensalão, que era suborno generalizado no legislativo. Era muito mais feio do que está acontecendo agora, que eu enxergo como várias tentativas de fazer coisas que o mercado não gosta, mas a maior parte delas está sendo barrada. Tem uma outra aí que incomoda, assim, alguma coisa, obviamente, eles vão conseguir fazer, né? Tentando muitas, alguma coisa que a gente não gosta, eles vão conseguir fazer. Mas eu não vejo o grau de absurdidade das coisas que aconteceram 10 anos atrás. Eu acho que a crise de agora, assim, tem um problema prático, né? Que teve pandemia, que já faz um tempo, mas bagunçou muita operação. Mas as coisas estão ali flertando com a beira do abismo, mas a gente ainda não caiu, né? Tem uma cerquinha ali que dá uma segurada. O H estava falando sobre essa questão do IPCA mais 6, de novo, que é uma outra que eu também não aguento mais falar além da Bolsa Barata, mas tem um outro ponto também, recente, que talvez, eu não sei nem se para as pessoas em casa tá tão vivo quanto é para a gente aqui no mercado, que é a questão tributária. Porque a gente teve algumas modificações importantes, né? Então, só para lembrar, galera, fundos exclusivos passaram a ter comicotas, né? Offshores também mudaram suas regras de tributação. São veículos que basicamente, eu imagino porque que a galera de casa não tá falando, porque assim, você não vai no mercado e a galera tem fundo exclusivo, né? Eu não tenho também. Você tem fundo exclusivo? Tô longe. Perfeito. Então assim, isso daí obviamente é para quem tem muito dinheiro e tudo mais, mas mudou uma dinâmica importante, porque para essa turma, acho que para todo mundo, né? Você buscar eficiência tributária nos seus investimentos é muito importante, mas para eles é praticamente o serviço que é prestado para eles num grande private bank, etc., é esse, né? Sim. E aí com essa mudança, a galera começou a migrar e aumentou ainda mais a demanda por renda fixa, porque tem muito ativo isento, né? Incentivado, tipo debênture de infraestrutura, CRI, CRA. Então a turma começou a ir para carteiras administradas desses ativos, né? E, enfim, essa é uma das mudanças relevantes de vários que o governo fica pleiteando, mas que acaba esbarrando, obviamente, naqueles grupos de interesse econômico que tem muita força, tipo imobiliário, etc. e tal. Eu queria saber de você, como que você enxerga esses problemas tributários assim que a gente vive aqui no Brasil? Nós não sentimos isso muito na pele, porque fundo de ações se manteve com a mesma estrutura tributária, né? Então, a gente ainda tem o diferimento de imposto, que eu só vou pagar imposto de renda no dia que eu vender minhas cotas do fundo. O que eu fiquei com a impressão, enxergando o pessoal discutir essas otimizações tributárias, é que em algum momento o mercado se perdeu um pouco. Em vez de eles se preocuparem primordialmente com o ativo onde eles estavam investindo, estavam mais preocupados se a estrutura tributária era eficiente. Agora a gente está enxergando um boom de renda fixa incentivada. Está todo mundo correndo para renda fixa incentivada, investindo direto na pessoa física lá para pegar os benefícios. Eu acho que a gente vai perder dinheiro com isso, porque o mercado financeiro fareja oportunidade de vender coisa, né? Assim, começou a ter uma onda favorável para debênture incentivada, começou a sair debênture incentivada de tudo quanto é coisa. E o pessoal comprando, oferta e demanda, comprando. Né? Nessa manada de coisa e de qualquer coisa incentivada tá valendo a pena, vai passar coisa ruim. Quase certeza que vai passar coisa ruim. Assim, eu tenho uma atitude meio diferente. Eu acho que primeiro toma cuidado com o que você está investindo. Depois a estrutura tributária, uma vez definido quais são as regras, não é tão difícil assim otimizar. Você faz o que der. E não tem muito mais o que fazer além disso também.
Uma vez anunciado o intuito do governo, o pessoal começou a bolar umas estruturas que parecia que tinha uma brecha, daí o governo via a brecha, ia lá, fechava a brecha, o pessoal, putz, ferrou tudo de novo, agora o que a gente vai fazer? Eu tô com uma postura mais de admitir que é isso aí mesmo, a tributação, e operar dentro dos conceitos, dos princípios que foram determinados. Aqui eu acho que é legal a gente trazer para a discussão antes da gente entrar no detalhe para entender como eles conseguiram ganhar dinheiro enquanto basicamente ninguém está conseguindo na bolsa, né? Mas só para a gente trazer um contexto de tudo que está rolando ao redor do mundo, queria ouvir um pouco da sua opinião também, Ivan, a respeito desse imbróglio, né, de definição macroeconômica nos Estados Unidos. Eu sei que esse não é o enfoque da casa, mas invariavelmente isso está afetando o mercado, né? E toda essa questão de fluxo tem a ver também com essa temática. Como que está a sua visão atual para esse tema? Você vê alguma luz no fim do túnel para que esse fluxo possa começar a voltar para cá, principalmente dinheiro gringo? Enfim, como está a sua percepção? Os Estados Unidos e a Europa começaram o ciclo de aperto monetário mais ou menos um ano depois que o Brasil. Nessa época que a gente já estava fazendo combate à inflação e eles não, assim, é um dos poucos momentos que os brasileiros têm mais experiência que todo mundo, né? Como combater a inflação. Então o pessoal aqui agiu rápido. Então, hoje, o estado que os Estados Unidos está, e o Banco Central Europeu também está mais ou menos nesse mesmo estágio, é onde nós estávamos há uns 6, 8 meses atrás. Que era assim, estamos com juros no máximo e discussão de quanto tempo vai ficar assim, se vai precisar aumentar mais um pouquinho, se já começa a cair. Esse é o estado de humor dos mercados lá de fora. Se funcionou aqui no Brasil o aperto monetário, eu acho que vai funcionar lá fora também. É meio fatal assim o remédio. Você coloca os juros lá em cima, puxa o freio da economia. Não sei se é bom em última instância ou não, mas regular a inflação, que é o que está todo mundo mirando, vai regular. Então é provável que lá comece a resolver, né, e o pessoal veja que está resolvendo lá nos Estados Unidos por causa do programa de combate à inflação. Aí o pessoal vai se tranquilizar um pouco, vai olhar para o Brasil e falar assim, ó, gente, esses caras aqui fizeram já mais cedo que a gente, lá já está tranquilo. Eu acho que tem uma chance da gente ganhar um fluxo nesse momento. Que aqui a inflação já não é mais uma super preocupação, assim, né, da inflação sair do controle. Tá todo mundo bravo que os juros continuam altos, tá todo mundo falando que o Banco Central deveria baixar um pouquinho mais. Eu acho, muita gente acha a mesma coisa, que se não abaixar esse ano, o ano que vem vai abaixar com certeza, por causa da nova indicação lá. Então, a gente sabe que os juros vai entrar num patamar menor. E se a gente souber aproveitar essa janela de falar lá para o americano, olha, tá funcionando aí, aqui eu já fiz, aqui já funcionou. Pode vir fluxo para cá. Para nós, isso nem importa tanto, assim, porque isso faz o preço voltar ao normal, né? Mas eu olho muito mais se as empresas onde a gente está investindo estão indo bem. E aí você perguntou como é que a gente está ganhando dinheiro. As empresas estão melhorando muito o resultado. Em múltiplo ainda está tudo barato. O fundo ainda está super barato. Assim, o valuation médio das nossas empresas está no múltiplo super baixo. 90% da carteira que nós temos hoje está abaixo de 10 vezes lucro. E os outros 10% está muito pouquinho acima de 10 vezes lucro. Está 11 e 12, ele não passa muito disso. Né? Então não foi uma expansão de múltiplo, assim, de preço relativo ali que melhorou nossa carteira. Foi melhora de fato de resultado. Né? E essas oscilações de fluxo são muito difíceis de prever. Eu estou falando aqui que eu acho que talvez exista uma janela que a gente se beneficie, mas para a nossa estratégia não importa muito. O que importa é as empresas se darem bem, gerarem lucro. Aí eu sei que a empresa se dando bem, em algum momento no futuro o preço vai estar correto. Ela não vai ficar para sempre super barato. Se o preço estiver correto, a empresa estiver indo bem, a gente pode eventualmente até conseguir manter muito tempo em carteira. Se em algum momento o mercado errar para cima, daí a gente vende. A gente fica com dinheiro e espera a próxima temporada de barganhas para a gente comprar. Não, eu acho que ele deu um gancho legal para a gente falar um pouquinho dos juros aqui, né? Porque em alguns momentos ele citou sobre a importância dos juros cair para esse mercado voltar a andar e está caindo de fato, só que a precificação começou a mudar nessa semana, né? Sim. Só antes de falar disso, eu queria trazer um ponto, só para complementar a questão da rentabilidade, porque chama muita atenção, né? Afinal de contas, literalmente, né? O Ibovespa caindo 9, aí você olha lá o Arctic Long Term subindo 9 no ano, né? O oposto. Primeiro quartil, e quando você olha a rentabilidade passada, em todas as janelas que você olhar, retornos excelentes, mais de 20, acho que 29,5% de retorno anualizado desde o início para cá. Então, assim, realmente um retorno bem interessante. Eu queria te perguntar, ainda em cima desse tema, você falou que as empresas estão melhorando os resultados, né? Mas
um pouquinho mais na questão de atribuição. Pode ser em termos gerais, não falar nome a nome, mas o que vem dos investimentos que você vem feito, assim, você fez no passado? O que mais está dando resultado? As nossas duas maiores teses são em Marco Polo e Porto Seguro. Essas foram as principais geradoras de resultado. As duas melhoraram muito a rentabilidade mesmo, o lucro delas aumentou muito nesse período. E quando o pessoal olha o retorno, fala, poxa, o que vocês fizeram esse ano? Esse ano a gente não fez muita coisa, essa carteira a gente já está carregando há um tempo. Porque as empresas foram se desenvolvendo, foram indo bem, elas continuam baratas na minha visão. Se você for olhar lá, acho que Marco Polo está 7,5 vezes lucro, né? Porto também está abaixo de 10, são patamares baixos para empresas assim. Só que elas estão melhorando muito, assim, o lucro delas aumentou pra caramba. E uma outra tese que a gente não havia falado até recentemente é Banco Mercantil, que também é a mesma coisa, melhorou muito o resultado. Então, em múltiplo, continua num preço depreciado, menos do que a gente acha que deveria valer. Só que, assim, tem um limite ali também, né? O negócio não vai ficar parado para sempre, negociar 2 vezes lucro. Então, se o negócio está melhorando muito, mesmo com todo esse estresse, eles vai em algum momento subir ou segura num patamar que ninguém está segurando. Eu queria, só antes da gente entrar nesse detalhe, falar um pouquinho sobre as pessoas que estão aparecendo aqui na tela, com né? certeza. Que a gente deixou passar batido, eu acho que nem todo mundo conhece. Você sabe nos dizer aí, Iva, quem é quem nessas fotos? Ó, eu conheço o que está aqui, que é o Alexandre Ostroviec, que é CEO de uma empresa que a gente investe, né? A Multi. A gente já tem carteira. A gente vai falar já. Mas tem o Jansen da NVIDIA ali, e aqui o CEO da Porto Seguro, é isso? Isso, que era da Gol. Isso que era da Gol. E ali, é CEO de quê? Do Brasil, né, atualmente. O CEO do Brasil. CEO do Brasil? Presidente Lula? É isso. Mas esse ponto dos juros que o Stetter comentou é bem interessante, bem recente também. Acho que vale a pena a gente falar aqui na nossa sala, que eu não sei se você viu recentemente, mas acho que semana passada para cá, na verdade, a curva de juros ela abriu bastante aqui no Brasil, dependendo do vértice, seria até movimentos acima de 3%. E quando a gente olha a precificação do mercado para o final do ano, está dizendo ali alguma coisa como 10,6, 10,7 de Selic, só que a Selic hoje é menor. Então, se fizer uma conta de padeiro ali, é quase como se o mercado estivesse dizendo que no final do ano a gente vai ter uma Selic de 11, porque o juro médio vai compensar e dar o juro terminal lá que está sendo dito. Assim, parar a queda de juros no Brasil era uma coisa que a gente já estava um pouco mais... Tudo bem, mas assim, subir juros era uma ideia um pouco mais, talvez, sei lá, mais remota, pelo menos, né? Ninguém estava esperando. Ninguém falava. Eu ainda acho muito difícil, sendo sincero, minha opinião pessoal, mas assim... Dito que minha opinião pessoal não vale nada, já que eu tenho você aqui, eu queria ouvir de você, porque você falou, eu sei que, enfim, você olha mais para micro e tal, mas você acabou de dizer que para fluxo, para ter esse gatilho de melhora, o juro precisa cair. Como é que você encara essa situação? A minha opinião pessoal sobre juros também não vale muita coisa, tá? Que não é muito minha praia. Eu acho muito difícil o Banco Central voltar a aumentar juros, porque bancos centrais não deveriam ser muito erráticos no comportamento. Ele pode diminuir o ritmo de queda, mas reverter o movimento, falar a gente vai voltar a subir, teria que acontecer alguma coisa muito grave na economia para justificar que isso aconteça. Eu acho que esses efeitos de subir a curva que a gente está olhando agora é mais estresse de mercado puro. Assim, tem um livro do Alan Greenspan que ele diz que na época que ele estava lá à frente do Federal Reserve, que os jornalistas ficavam filmando, batendo foto da pasta que ele estava levando para a reunião, e se a pasta tivesse muito gordinha, falavam que estava grave a situação econômica porque tinha muito documento que ia ser discutido na reunião. E ele falava assim, pô, não tem nada a ver, às vezes, sei lá, eu coloquei um treco lá e a pasta está mais gordinha. Então, chega um ponto que o pessoal começa a extrapolar, assim, se o presidente do Banco Central acorda mal-humorado e sai na janela, já batem foto da cara dele lá e fala, poxa, aconteceu uma terrível coisa na economia aqui, o juros vai voltar a subir. Às vezes o sujeito brigou com a esposa lá, acordou mal-humorado. Eu acho que tem um pouco de extrapolação, assim, não que não tenha problemas no Brasil, né? Não estou menosprezando o que está acontecendo, só que eu acho que todo esse estresse não é um problema que vai estourar de uma hora para outra. Eu vou fazer outra analogia aqui que você vai lembrar por um tempo, que esse tipo de problema, assim, problemas fiscais por causa das regras que estão estruturadas nesse momento,
que se você extrapolar por 10 anos, lá no ano 10 dá um resultado terrível, eu coloco esse tipo de coisa como problemas relacionados ao ataque da tartaruga venenosa, que é o seguinte cenário. Tem uma tartaruga venenosa vindo ferozmente te morder. Você tem 5 horas para se afastar dela. Se você não se afastar em 5 horas, a mordida vai ser letal. Assim, cara, se tomar mordida, você merece tomar, né? Merece. Assim, ok, mas problemas que você precisa não fazer nada, ignorar todas as análises de todos os economistas por uma década para terminar em tragédia, é muito difícil se materializar. Né? Porque para fazerem uma coisa muito oposta, tem que ter uma tese de por que poderia dar certo. É igual a história das campeãs nacionais lá. Existia uma tese de por que ia dar certo. Não deu. Mas existia tese, tem alguns países que fizeram e deu certo, né? Então não é que o pessoal tirou da cartola e tentou, deu errado. Né? Agora, gastar muito mais dinheiro que arrecada, começar a pressionar o setor privado, com todo mundo reclamando, e falar assim, não, a gente vai continuar nisso por mais X anos, considerando que o próximo mandato também vai ser de esquerda e vão continuar nessa estratégia até o país quebrar. Não é impossível de acontecer, mas eu acho improvável. Eu acho que não é do interesse, o pessoal começa a pressionar muito, o governo também não pode ignorar todas essas pressões. Nisso eu acho que os economistas até às vezes são injustiçados, porque tem um pouco... Se você não anuncia a gravidade do problema potencial, o problema não se resolve. Então faz parte da atividade o pessoal fazer conta e falar assim, ó, se essas regras de hoje continuarem por muito tempo, vai resultar em catástrofe. E o fato deles anunciarem isso e mostrarem a catástrofe acaba evitando a catástrofe. Aí a injustiça com os economistas é que alguém vai lá e fala, não, tudo bem, você tem razão. Arruma e depois fala que o cara errou o cenário. Né, porque ele anunciou a catástrofe e não aconteceu. Né, eu falo assim, poxa, é um pouco um trabalho de lobby no bom sentido. Né? O mercado não quer que o país quebre, né? O mercado quer prevenir a quebra do país. E eu quero me convencer aqui que o governo não vai ser completamente surdo a todas essas denúncias de risco por muito, muito tempo. Né? Ou no limite que o país, se o governo for surdo completamente a essas denúncias, na próxima eleição reverta. Coloque alguém que está disposto a endereçar. Agora, você tem... É que eu ia mudar completamente de assunto, mas se você quiser seguir um pouco mais aí, eu acho que... eu tava até me sentindo mal de mudar de assunto, não, mas que eu... é só rapidinho. Manda só uma questão. A gente falou de fluxo já. Uhum. Só que a gente falou do gringo saindo do Brasil e o Ivan falou, inclusive, poxa, como é que ele acha que eventualmente isso aí pode mudar e o dinheiro voltar, mas que ao mesmo tempo ele não se importa com esse troço. Agora, um outro movimento que a gente fala menos sobre fluxo é o brasileiro saindo do Brasil, investindo fora. A gente, obviamente, vê, enfim, pessoa física fazendo também, mas eu estou me referindo agora mais ao investidor institucional, o gestor de fundo lá e tal. Cara, teve de fundo que sei lá, de 2020 para cá, começou a abrir área dedicada, até os macros começaram a fazer e tudo mais. E vocês também, né? A Ártica começou a investir lá fora. Você tinha falado isso para mim há algum tempo também, mas lá naquela época era mais uma coisa do tipo, é bem possível que um dia, talvez... Pois foi possível. Eu queria entender um pouco mais desse racional. Por que investir fora do Brasil? Por que vocês acham que isso é uma boa opção? Só uma observação, você levou a conversa para onde eu levaria também. Então, mais uma vez, eu parabenizo pelo entrosamento. É nóis, irmão. Eu vou falar por que a gente está investindo fora, que eu acho que é um motivo um pouco diferente desse movimento geral de mercado. Esse geral de mercado já começou há algum tempo. Eu acho que a força motriz que deu o start foi o pessoal bravo que o novo governo que eles não queriam entrou. Não vou ficar citando nomes aqui para evitar cancelamentos. E vou tirar todo o meu dinheiro do país. E o mercado financeiro, de novo, o fareja a oportunidade. Falou assim, pô, já que tem um monte de gente brava com o país, vamos montar corretora que deixa tirar o dinheiro do país, vamos propagandear coisas lá fora. E o pessoal saiu com uma visão assim, Brasil é ruim, Estados Unidos é bom, então vamos para os Estados Unidos que lá vai dar mais dinheiro. Eu não acho que é tão simples assim, não é só investir nos Estados Unidos que dá dinheiro, né? Tem toda a complexidade do mercado lá, todos os mercados você tem que saber escolher o que você está investindo. Por que nós começamos a comprar ação fora? A Bolsa Brasileira tem algumas coisas que eu acho ruins. A principal delas é que ela é pequena. Hoje, para o nível de liquidez que o nosso fundo pode operar, tem 214 empresas com a liquidez necessária. Se a gente tirasse que a gente não gosta e provavelmente nunca vai gostar, sobra umas 100. Então, o meu universo de possibilidades é 100. E tem que achar uma carteira ali nessa 100. É muito pouca coisa. E o Brasil não tem tantas empresas
que, ao mesmo tempo, são muito rentáveis e são competitivas a nível global. A gente não tem uma NVIDIA, não tem uma Apple, não tem uma série de empresas, não tem a TSMC, que é aquela de semicondutores, não tem muita coisa assim. As nossas empresas que têm vantagens competitivas globais são empresas de commodities, só que daí tem um problema do preço da commodity. Então chegou um patamar ali que a gente estava olhando o Brasil, e chegou a uma conclusão que as coisas que a gente gosta hoje, no patamar de preço atual, a gente já tem em carteira. E as novas ideias que estavam vindo, estavam começando a vir meio quadrado, assim, não estava com a mesma qualidade que a gente gostaria. Então a gente falou, poxa, vamos começar a olhar para fora. Né? Vamos sair desse universo de 200 ações, vamos para 20 mil, que em 20 mil deve ser muito mais fácil achar algumas coisas excepcionais. E a análise de equity do jeito que a gente faz não muda tanto assim de geografia a geografia. A gente toma cuidado de investir em países iguais ou melhores que o Brasil, mas isso deixa um grande leque de países para investir. Então tem muito país que é muito mais fácil. Você vai olhar lá, seu nosso é organizado, né, estável. A gente está acostumado com uma coisa mais complicada que isso. E nós fizemos 2 investimentos recentes que foi não intencional que a gente estava mirando esse país, mas foram 2 na Inglaterra. A gente achou os 2 na Inglaterra, né? Que tava, assim, a tese não é Inglaterra, né? Mas são empresas que a gente está comprando super barato lá. Uma delas é uma small cap de lá, e aí existe uma vantagem também para o investidor brasileiro investindo no mundo, que o nosso fundo, aqui é um fundo pequeno-médio. No mercado desenvolvido, é um fundo minúsculo. Então, ações que a gente consegue alocar 2, 3, 4 milhões de dólares, já faz sentido a gente olhar. Para um fundo americano, se ele tem menos de $1 bilhão, é considerado um fundo pequeno. Então, os caras não olham coisa de 5 milhões de dólares. Então, às vezes a gente pega small caps lá e a gente está competindo em qualidade de análise com, sei lá, pessoa física, clubes, que não tem a mesma estrutura, mesmo time que a gente coloca para olhar essas coisas. Então, uma das empresas que a gente está comprando agora é um caso desse. Ela está largadaça lá na Bolsa da Inglaterra. Não tem nada de errado com a empresa. A gente está comprando a 5 vezes lucro. Comprando não, né? Já comprei. Qual que é? Chama Anexo. Nexo? Anexo. Essa empresa é um negócio que ninguém nunca analisou também, provavelmente. Isso é diferente. Na Inglaterra existe uma lei que se você se envolve num acidente de trânsito, onde você é culpado, e a pessoa que você trombou ali não tem capacidade financeira para consertar o carro ou a moto dele, alugar outra para continuar fazendo as coisas dela, você é obrigado a bancar esse custo que você fez com que ela tivesse, mesmo se ela for até uma localiza inglesa e alugar num preço caro, porque ela aluga a crédito. O cenário típico lá é você trombou com um entregador de aplicativo. Você trombou lá e estragou a moto do cara. E ele não tem dinheiro para consertar a moto, não tem dinheiro para alugar. Ele vai numa locadora, o custo, a diária da moto que passam para ele é caríssimo, porque ele tem score de crédito ruim, mas você é obrigado a bancar porque é o que ele consegue, assim, é o que a condição dele permite que ele faça. Esse custo de aluguel da moto é um preço que em 4, 5 meses paga a moto. Tá? Esse aluguel spot para a pessoa que não tem capacidade financeira para ter um bom score de crédito. Aí uma empresa inglesa montou um negócio muito diferente, que eles são um escritório de advocacia junto com uma locadora de moto. Ela aluga carro também, mas moto é o caso típico. E o que essa empresa faz, quando o entregador aparece lá na oficina falando, poxa, o que dá para fazer com a minha moto? O cara da oficina entrega um cartão da empresa e fala assim, olha, fala com esses caras que eles resolvem o seu problema. Eles te colocam uma moto nova na hora para você continuar trabalhando, e eles te representam perante a seguradora, que lá todo mundo tem seguro, né, para você ser indenizado. E a oferta dessa empresa para o entregador, basicamente, assina aqui que eu sou seu advogado, assina aqui esse contrato de aluguel da moto e deixa comigo. Você não precisa mais fazer nada, pode voltar para sua vida normal. Aí eles entram com a ação contra a seguradora, eles têm toda uma expertise de ver se a pessoa que eles estão aceitando como cliente realmente não foi culpada no acidente, realmente tem uma chance alta de sucesso. E eles ganham 90 e tantos % dos casos que eles pegam. E é esse o negócio, basicamente. Ele aluga moto cara, num preço que é aceito pelos tribunais ingleses como um preço justo para a situação, representa o cliente perante a seguradora, ganha 90 e tantos % dessas causas e paga lá o aluguel caro, paga os advogados que foram gastos nesse período, e essa empresa roda dezenas de milhares de casos assim.
Caramba, que loucura. Então, Qual que é o retorno do negócio desse? 15% ao ano em libras esterlinas de retorno médio sobre o capital investido. É um negócio de capital de giro, né? Porque como o cliente original não paga nada e demora 1 ano e pouco para esses processos terminarem, geralmente eles terminam em acordo com a seguradora, porque esse cara só faz isso, né? Imagina a seguradora, chega lá anexo com um caso de novo, igual os outros 10 mil que ela já tem, que ela já fez um screening, que estava tudo ok. A maior parte dos casos termina em acordo com a seguradora. Tem um pedacinho que vai para litígio, e litígio eles também ganham mais de 90%. Então é um negócio meio pulverizado, assim, ele tem dezenas de milhares de casos desses rodando, alugando moto super caro, num preço que o tribunal entende que é justo, cobrando lá a hora normal do advogado que faz isso e o aluguel de moto super rentável. E é um negócio estável pra caramba, você pega o histórico dela, nunca deu prejuízo nos anos que tem aberto. Rentável, 5 vezes lucro. Eu acho que a única explicação para ele encontrar uma empresa como essa, ele estava com o chat GPT aberto. Ele falou, chat, me passa uma empresa, uma small cap na Inglaterra que ninguém tá olhando, faz um negócio muito diferente, com retorno tem um alto. retorno a partir de... A partir de 10, tá bom. Ó, o exemplo que eu dei de ir na feira de quinquilharia é uma boa analogia de como é que a gente chegou nessa ação, que a história foi o seguinte. A gente fez um screening global de quais são as empresas que estão muito baratas. Eu não lembro exatamente o critério, mas era assim, abaixo de 70% do patrimônio líquido dela. Aí apareceu lá 200 e tantas empresas. Quase que só tinha lixo nessas empresas. Tinha construtora quebrada chinesa, empresa que a gente começava a olhar, achava um caso lá de corrupção, que o controlador estava ferrando a empresa. Tinha de tudo ruim. Aí filtramos essas 200 e poucos, sobraram umas 10. Aí dessas 10 a gente deu mais uma filtrada, sobraram 3. A Nexo era uma dessas 3. Caramba. E por curiosidade, Multilaser também apareceu nesse filtro de coisas muito baratas. Né? Aí a gente fez o rito normal, né? Fomos lá conversar com essa empresa. O pessoal tem uma visão que se você investir fora do Brasil, você não consegue informação de jeito nenhum, não consegue falar com as pessoas. Os relatórios deles são ótimos, né? Melhor do que de algumas empresas listadas nossas aqui, maiores que ela. Em uma semana a gente conheceu o CEO, que era o fundador, que ainda tem uma participação grande lá, CFO, diretor, né? Pessoal super simples, assim, atendia a gente em videochamada normal, né? Ficaram super curiosos que os brasileiros tinham ido lá bater na porta deles. Não tivemos problema nenhum de acesso para conhecer a empresa, conversar com os executivos. Caramba, que legal. Essa é uma baita história. Ah, mas a acessibilidade talvez também pelo fato de... as visões de leigo, né, nossa, né? É porque aqui a turma gosta muito do cafezinho, né? De bater papo e tal. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre esse cenário, porque é o seguinte, aqui no Brasil a gente discutiu já várias e várias vezes a questão do fluxo e a bolsa é eternamente barata. Nos Estados Unidos o fluxo voltou e a bolsa parecia estar cara e cada vez fica mais cara, boa parte da responsabilidade é daquele cara ali, né? Que, putz, em 2 anos fez uma empresa que valia menos de 1 tri, vale mais de 3 e sabe lá Deus onde vai parar. Janssen da NVIDIA. É impressionante de fato e a grande discussão atualmente é, o mundo não tem oferta suficiente para o tamanho da demanda que vão vir com os microchips. Quando você olha para Estados Unidos, você acabou de trazer um case de investimento lá fora, que é uma situação muito específica, né? Como que você olha para a situação norte-americana? Você acha que essas grandes empresas aí, tipo, de fato, por questão de valuation, não dá mais para estar dentro, portanto que já andaram, e você procura cases mais diferentes, empresas mais esquecidas, ou você também leva em consideração esse tipo de investimento por lá? Eu não olhei em detalhes a NVIDIA, porque eu não tenho perfil para pagar 50 vezes lucro em nada. Assim. Eu olho um múltiplo desse e falo assim, puxa vida. Por mais que o negócio da NVIDIA faz todo sentido do mundo, mas nesse preço tem que dar muito, assim, as coisas têm que dar muito certo por muito tempo para que valha isso de fato. E aí entra numa esfera que eu não consigo avaliar. Eu não consigo avaliar se a NVIDIA vai continuar na liderança de chips de inteligência artificial pelos próximos 10 anos. Eu sei que para esse ano com certeza vai, para o ano que vem muito provavelmente vai. Para o próximo, sei lá, eu acompanhei por muitos anos o caso da Intel e da AMD. Não sei se vocês conhecem essa história. A Intel foi líder de chips de CPU por muito tempo. E era um caso de, falou assim, a posição da Intel é impenetrável, porque ela é muito maior, então ela investe muito mais em P&D do que todo o mercado,
E como ela é gigantesca, esse P&D, mesmo investindo muito mais, diluído em unidades, o custo unitário do P&D deles é menor. Então eles nunca vão perder a liderança. Aí um dia a AMD fez um chip melhor que a Intel. Aí entra as histórias, né? Não, é verdade, a Intel se perdeu na burocracia, não sei o quê. Essas coisas acontecem pra caramba no mundo corporativo, né? Se perde na burocracia, essa coisa impenetrável que nunca cairia, né? Um dia vai embora. Né? Então quando eu olho para a NVIDIA, eu falo assim, ela vai se manter por 30 anos igual a Intel, crescendo pra caramba. A AMD vai, daqui a alguns anos, lançar a GPU e competir com a NVIDIA. É difícil saber, não dá para saber. O que eu sei é que todo mundo que entende de chip deve estar pensando como é que faz chip igual desses caras para competir com eles e vender um pouco mais barato, porque a margem da NVIDIA está absurdamente alta. Está aproveitando bem ali a posição única dele no mundo. Tem mais outros casos assim similares à NVIDIA, mas esse negócio virou uma... Eu não vou falar que é bolha, porque eu não analisei, né? Então às vezes até tem razão, mas que parece caro, parece. Apostas muito longas, muito otimistas, eu fico um pouco de receio. Se eu gosto de cenários que sem nada excepcional acontecer, já dá certo para nós aqui. Até porque para subir 100%, a NVIDIA tem que ganhar o quê? Agora 3 trilhões de dólares de market cap. A Nexo precisa de quanto? Então, a Nexo está negociando a metade do valor patrimonial dela. Isso é bom, um negócio que rende 15% em libra esterlina em cima desse valor patrimonial não é ruim. Pô. Então o que a gente precisa que aconteça para a Nexo valer mais? O pessoal descobrir que ela existe e começar a fazer conta. Não precisa acontecer nada, a empresa está ótima do jeito que está lá, não estou apostando em nenhuma mudança na operação deles. E esse é o segredo para você ter conseguido fazer aí tipo, quase 30% ao ano desde do início do fundo? Boa parte do truque, sim, é investir em teses que são muito simples, que não precisa acontecer nada fenomenal, não precisa dar muita sorte na vida da empresa para que a gente ganhe dinheiro. E mesmo assim a gente erra de vez em quando, né? Equities é um negócio que tem um risco intrínseco que você não consegue expurgar. Uhum. Então se a gente já aposta na normalidade medíocre e às vezes é menos que isso, não imagina quando você aposta que vai dar tudo certo no resto da vida da empresa. O que me chama a atenção é a similaridade até um pouquinho com o que a gente tinha discutido aqui antes do programa começar, né? Agora há pouco o Ivan comentou sobre o Banco Mercantil. E me parece ser ter uma característica... Você conhecia não, né? Eu não conhecia, você eu acho que não. Group também não. Então parece ser meio que um case brasileiro atual de algo similar ao que está rolando lá fora. É por aí? O Banco Mercantil é um caso bem diferente do que a gente costuma enxergar, de fato. Bancos médios, tipicamente, não são muito rentáveis aqui no Brasil, porque eles vão competir com os grandes bancos e não tem muito diferencial competitivo. O que o Banco Mercantil fez? Eles se especializaram num nicho que é até contraintuitivo se especializar, que é empréstimo consignado para aposentado do INSS, né, que é um público que não tem uma renda tão alta assim. Então, a princípio, você olha e fala assim, poxa, dá para montar um negócio muito rentável em cima disso? Mas o banco se especializou num ponto que eles dizem assim, se eu vendo pouquinhas coisas para um cliente com um perfil muito homogêneo, eu consigo simplificar todos os meus processos internos. Né, e eu consigo ser muito mais eficiente nesses processos. E foi isso que eles fizeram, começaram a trazer muitos clientes nessas linhas consignadas de INSS, que essa linha de crédito em si não é tão fenomenal assim, não é que o crédito dá um super retorno, mas o mercantil montou uma jornada toda de cliente, naquele sentido moderno de jornada de usuários, e ele vai vendendo coisas adicionais para essa pessoa. E o conjunto de coisas que ele vende para esse cliente torna o banco rentável. Então ele montou uma posição ali que é meio defensável, que ele vai lá, esse negócio de INSS é via leilão. Você paga para o INSS para ter o direito de receber as primeiras aberturas de contas das novas safras de aposentados. Então ele é obrigado a abrir lá no mercantil, onde o mercantil ganhou a licitação. Depois, se ele não quiser, ele pode migrar, mas ele é obrigado a abrir lá. E em cima desse fluxo de novos clientes, o mercantil vai trabalhando e vendendo coisa extra e torna esse negócio rentável. E o banco está com uma rentabilidade acima de 30% ao ano agora. Caramba. É bem atípico. A gente acha que não é sustentável, acho que o próprio CEO lá deu uma declaração que ele acha que 20%, 25% que é o patamar sustentável, mas é uma rentabilidade comparável dos grandes bancos. Sim. Num nicho, você olha assim e fala, poxa, consignado para aposentado do INSS,
né? Mas é uma operação que está rodando com uma eficiência impressionante. Um trabalho de gestão fenomenal que eles fizeram lá. E a gente comprou extremamente barato. Nós compramos no ano passado, era uma ação muito ilíquida, agora é só ilíquida, antes era muito ilíquida. Quanto que, sei lá, A gente começou subiu muito desde então? Subiu um pouquinho em múltiplo e subiu bastante o resultado. Quando a gente começou a comprar, estava tipo 3,5 vezes lucro. Estava muito barato. E o banco foi melhorando pra caramba, mas hoje está 7 e pouco vezes lucro. Não está caro. Ainda também está um pouco depreciado por causa da questão de liquidez. Ainda é uma ação que negocia pouco. E, pô, a gente estava falando aqui do retorno, né? 30% praticamente ao ano. Quem que entrega isso? Né? Se não for um fundo de distress, é bem difícil, né? Uma coisa nesse sentido. E desde quando que começou? Desde junho de 2013. Nós começamos como um clube de ações. Nós convertemos o clube para fundo em setembro de 19. E aí estamos operando nos moldes normais de fundo. Mas então, a gente faz 11 anos esse mês agora. Dia 27 de junho a gente faz 11 anos. 30% ao ano há 11 anos praticamente. Tá 29,5 mês passado. Vamos ver como é que a gente fecha o ano 11. Era aí que eu ia, infelizmente, ter que criticar o nosso gestor, porque só fez 9% nesse ano. Para bater 30, tem uma distância ainda. Brincadeiras à parte, o mercado está extremamente estressado. A gente estava até comentando antes de você chegar, né? Pô, o cara conseguir fazer 9% num ano em que ninguém está ganhando dinheiro praticamente na classe é muito diferente. Você trouxe até algumas atribuições, né, principalmente aí as maiores posições. Eu queria falar um pouquinho mais sobre elas. Eu acho que seria legal a gente entrar nesse detalhe, né? Eu sei que Porto Seguro é uma posição importante para vocês. O papel andou já razoavelmente bem, mas muita gente tem começado a falar mais, né, sobre o tema. A gente ouviu no ano passado um pouquinho de você, do Pedro Cerise, mas era um nome realmente que não era muito comum estar na nossa mesa. Por sinal, nem temos mais. Olhando para frente, o que te atrai nessa posição? A Porto é a empresa mais estável que a gente tem no portfólio hoje, pensando na empresa, tá? Não no preço da ação, que isso aí eu não olho tanto, mas a gente olhou 25 anos de histórico da Porto Seguro. Esse negócio nunca deu prejuízo. Oscila entre dar algum dinheiro e muito dinheiro. E se você pegar o market share da indústria de seguros, também é um negócio que mexe muito devagarzinho. A Porto foi aumentando o market share dela ao longo dos anos, mas a variação de ano para ano é pequena. Esses são sintomas de um negócio que tem grandes vantagens competitivas sustentáveis. É um negócio muito rentável, que mantém seu market share estável ao longo dos anos e nunca perdeu dinheiro. Eu gosto do setor, primeiro, antes de falar da Porto, que seguradora é um negócio tão bom e rentável quanto o banco, só que não tem o problema de crédito. A seguradora recebe o dinheiro na frente e só tem que garantir que a precificação está correta, que o risco não vai ter o sinistro, que eles chamam, que é o custo que eles têm com a pessoa que bate o carro lá e a Porto é obrigada a indenizar, que se você precificar corretamente, o preço dos seus seguros cobre o sinistro e ganha dinheiro. Mas não tem risco de rombo de crédito americanas, não tem, é um negócio líquido. Então é um negócio fenomenal. A indústria de seguros aqui no Brasil é um negócio bastante consolidado, foi se consolidando ao longo do tempo, e as empresas têm uma competição muito racional. Todos eles têm metas de rentabilidade alta e ninguém faz grandes ataques de preço no mercado, não é uma competição destrutiva, é uma competição ordeira. E a Porto é líder do mercado. Ela tem uma rentabilidade cronicamente um pouco acima do restante do mercado e comanda esse prêmio de retorno há muito tempo. Por que a gente gosta dela, né? De onde que vem esse prêmio de retorno? São duas coisas principalmente. A primeira é porte, porque o principal negócio dela é seguro de carro, né? O Porto Seguro. Quando você tem a maior parte do market share da sua região ali, imagina que a gente está atendendo a cidade de São Paulo. Se você tem a maior parte dos carros de São Paulo, o seu custo unitário para manter oficina pela cidade inteira, um monte de equipe para atender os carros se der problema, é menor do que alguém que tem market share pequenininho. Esse conceito é meio difícil de explicar assim, mas é um negócio meio estatístico. Quanto mais clientes tem, mais previsível é o número de acidentes que vai acontecer por dia. Imagina se tivesse um cliente só, você não sabe quando ele vai bater o carro, pode passar um ano e não bater. Agora, se você tem 100 mil clientes, dá para fazer a conta ali de quantos vão bater. Você não sabe quem, mas você sabe quantos vão bater naquele dia. Em média, tantos vão bater o carro, porque o histórico já te apresenta mais ou menos isso, né? A história. Exato. Então, quanto mais cliente, mais previsível
o número de sinistralidades que você vai ter que bancar e mais você dilui o custo da estrutura fixa que você precisa manter para poder dar esse atendimento. Então essa é uma das vantagens, né? A Porto é líder de mercado no geral e nas regiões onde ela atua, o market share dela é maior ainda do que no mercado amplo. E a segunda coisa é força de marca. Isso é reputação mesmo, que a Porto tem uma fama correta de que ela tem um nível de serviço muito bom, que ela atende os clientes muito bem, um atendimento premium. E isso permite que as pessoas aceitem pagar um pouquinho mais. Na prática, você vai lá fazer o seguro do seu carro e fala assim, poxa, R$3.000, a Porto é R$3.200, R$3.300, sei lá, estou chutando o preço aqui. Fala, poxa, mas a Porto a gente sabe que atende super bem, que se qualquer coisa que der problema eu não vou me estressar. Por causa de 10% do preço ali, vou preferir ficar na segurança, que um dia se eu precisar, eu sei que eu vou ser bem atendido. 10% faz uma diferença, cobrar um pouquinho a mais ali, 5, 10% no preço faz uma diferença na linha final. É daí que vem essa vantagem de rentabilidade que ela tem. Eu troquei, né? Mas eu era cliente Porto e eu tenho que assumir que eu balancei na renovação por conta disso. Falei, pô, o serviço é bom pra caramba. Mas tem um ponto que eu acho que é legal falar, que eu sinto que o mercado não conhece a empresa direito, por mais que ela seja muito grande. Sim. Aí deve ter várias explicações para dizer o porquê que talvez a galera dê uma ignorada, ou talvez não tenha explicação nenhuma. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais já nessa perspectiva micro, que parece que nas outras linhas de negócio que são mais recentes ou menos conhecidas, houve melhoras também, e parece que a perspectiva para frente é muito positiva também, né? Eu também não sei porque que o mercado ignora Porto. Quando a gente montou essa tese, algumas coisas que a gente ficou lá filosofando era assim, olha, será que carro autodirigido vai destruir todo o mercado de seguros porque os carros não vão mais bater? Mas assim, tá muito longe disso, né? Essa pergunta foi feita no evento da Berkshire, por sinal. Tá longe disso. O Brasil tá longe ainda. Ninguém tem carro autodirigido, né? Enquanto em São Francisco todos os carros não forem autodirigidos, não vai ser parte predominante dos carros brasileiros que vai ser autodirigido para ameaçar a Porto. Definitivamente. E eu acho que isso afeta um pouco, o pessoal acabou deixando meio de lado. Mas hoje, seguro de alta é metade, mas uma coisa muito interessante, quando a gente entrou ainda não tinha se provado completamente o sucesso da parte de seguro de saúde. Mas a Porto está operando super bem, crescendo, com mais rentabilidade que os operadores tradicionais de seguro de saúde. Então eles são muito bons em seguros, no geral. E esse negócio de assegurar bens ou pessoas, eu tenho certeza que vai continuar existindo. Não vai deixar de existir mercado de seguros. Carros, ao longo das décadas, talvez vá diminuindo. No nosso valuation lá, a gente coloca um crescimento bem ruinzinho para Porto nessa história. Vai que um dia o carro autodirigido começa lentamente a dominar o mercado. Mas mesmo assim ainda vale a pena. Mesmo assim o negócio ainda dá dinheiro pra caramba. E às vezes a gente adianta um pouco o impacto das revoluções tecnológicas. Esse negócio de inteligência artificial, eu adoro o ChatGPT. Fico lá fazendo perguntas aleatórias o dia inteiro. É um super assistente de pesquisa. Mas toda vez que tem um problema de verdade, aquele negócio não resolve. E é muito difícil fazer estimativa sobre isso. Mudei um pouco de tema aqui, mas é a mesma coisa, né? Para o carro autodirigido acontecer, precisa a inteligência artificial funcionar. A do carro autodirigido eu acho até mais provável, assim, algum dia a gente deve enxergar. Agora, aquela panaceia de a gente vai ter uma super inteligência artificial que resolve todos os nossos problemas, que boa parte do mercado considera como algo que com certeza vai acontecer, eu não enxergo, não sou técnico, então não enxergar mesmo, mas tem especialistas em inteligência artificial que falam, olha, eu acho que não vai acontecer. A gente ainda está muito longe disso. Tem um cara que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala assim, em algumas coisas, um gato doméstico ainda é melhor que a inteligência artificial. Então, antes da gente falar que a inteligência artificial vai superar todo o potencial intelectual humano, a gente tem que ultrapassar o gato doméstico. Então, e o salto também de inteligência artificial não foi tão rápido quanto pareceu para o público. Eram coisas que já vinham vindo se desenvolvendo há muitos e muitos anos. Aí um dia culminou em algo que deu para espalhar. A mensagem geral é que essas coisas geralmente demoram mais do que a gente imagina. Então, se hoje a gente já está falando, daqui 5 anos, acho que ninguém acredita que o Brasil vai ter carro autodirigido para todo lado. Então, provavelmente também em 10 não vai ter, em 15 talvez, mais um pouquinho só,
Em 20, talvez a gente comece a se preocupar, mas 20 anos já pagou. Assim, já pode ser a Porto quebrada aqui, 21 anos. Assim, o que pagou de dividendos já vale o preço de agora. Boa. E vamos falar sobre as outras teses também rapidinho, né? Eu acho que Marco Polo também é uma que chama atenção. Essa, se eu não me engano, eu lembro de você ter falado no último programa. Simulti, né? Ele falou, mas não sei se tem atualização de lá para cá. Marco Polo não teve tanta mudança no cenário. A nossa tese era que a frota de ônibus brasileiro estava muito velha, e o ônibus velho quebra, você precisa trocar. É sempre uma troca técnica, né? O operador de linhas rodoviárias não faz troca porque, sei lá, sai um modelo mais legal. É sempre uma troca técnica. Então, idade de ônibus necessariamente pressiona por demanda aumentando. Só para dar uma noção de números, aqui no Brasil costumava ficar entre 9,5 e 10 anos, a idade média da frota. Agora está em 11 e pouco. Em mercados desenvolvidos é entre 6 e 7. Então não é que o Brasil está com ônibus bem globalmente, a gente já está flertando ali com o que dá. Então a nossa tese era, vai começar a quebrar ônibus, quem vende ônibus vai se dar bem. E tem poucas pessoas que vendem ônibus. A Marco Polo tem metade desse mercado, tem poucos outros competidores. Então dependia só dessa demanda retomar. No ano passado, essa demanda já começou a retomar bem. Mas o volume de vendas de ônibus do ano passado ainda não é suficiente para rejuvenescer a frota. Então a gente sabe que em volume mesmo, em número de unidades, ainda vai continuar aumentando. O que a gente não sabe é se vai aumentar muito, muito rápido ou se vai ficar por vários anos um pouquinho acima do ponto de equilíbrio. A nossa preferência é por essa segunda situação, porque para aumentar muito rápido você tem que ter muita capacidade fabril, e se você tem capacidade fabril para esse pico de demanda, você vai ter ociosidade depois. Então, o bom para o setor é que a indústria não faça isso, que ela não expanda muito a capacidade produtiva. Por enquanto, é o que eles decidiram fazer. Eles não estão expandindo capacidade produtiva. Hoje, a Marco Polo é limitada por oferta, não por demanda. Ela tem mais pedido do que ela consegue atender. Ela e os outros competidores também. E o que eles fizeram é estão operando num preço bom, porque nessa situação é igual a NVIDIA, né? Tem mais demanda que oferta. Eu tava pensando exatamente isso. Menos elegante do que placas para inteligência artificial, né? São ônibus para você fazer viagens intermunicipais, mas mesmo o princípio. Então a empresa está com margem de rentabilidade recorde, por isso que subiu muito a ação, porque ela melhorou muito o patamar de lucro. E não é um negócio que vai mudar em questão de trimestre para trimestre. Não é trimestre que vem não vão ter criado capacidade. Tem todo um problema que é uma operação de mão de obra intensiva. Durante a pandemia, nos anos anteriores, essa indústria passou por um longo período ruim, então meio que se desmontou esse conjunto de pessoas que sabem produzir carrocerias de ônibus. Então não é um negócio fácil de expandir também. E basicamente o que a gente acredita é que a gente vai para esse cenário, que por vários anos essa indústria vai ficar vendendo um volume bom, com um preço excelente para eles, e não tem muito o que deslocar esse mercado. Não vai parar de ter uso de ônibus. A gente fez essa análise também, de vez em quando a gente entra num negócio meio místico, né? O Uber vai substituir os ônibus no Brasil, o avião vai substituir os ônibus no Brasil, as bicicletas. Aí nossa conclusão é assim, olha, em grande medida vai continuar tendo ônibus. Para viagem intermunicipal, por exemplo, tem muito lugar que não tem rota de avião. A gente que é meio mal acostumado aqui com o Rio São Paulo, né? Mas vai para uma cidade, sei lá, no interior do Mato Grosso, não Já tem. Foi muito, não tem. Só chega ônibus. Então, boa parte do uso de ônibus é nessas rotas onde não tem competição de avião. O Uber também vai ficar caro se viajar 500 km de Uber. Então, vai continuar sendo ônibus mesmo. Então, a gente tem grande fé que o ônibus vai continuar sendo utilizado. E esse ônibus vai continuar sendo utilizado, é uma indústria que não vai atrair novos entrantes. Você não vai ver ninguém na Faria Lima vendendo uma tese assim, vamos construir uma nova empresa de fabricação de carroceria de ônibus. E esses caras estão lá ganhando bastante dinheiro, atualmente. Tem competição firme nesse mercado ou não? Tem competição, mas tem poucas empresas. As principais em ônibus intermunicipal chamam Comil e Buscar. Mas é uma competição ordeira também. Os donos dessas empresas são os mesmos há muito tempo. E existia um ciclo no passado, foi em 2013 a 2015, que o BNDES deu uma linha de financiamento para renovar a frota de ônibus, vendeu-se ônibus pra caramba, tipo 60 e poucos % acima do que seria o volume de equilíbrio, só para manter, e depois eles se ferraram, de 2015 até 2022. A gente pegou o finalzinho, já estava desde finalzinho de 19, a gente investiu, ficamos lá nos ferrando 20, 21, 22. A 23 foi bom. Então esses caras lembram do que aconteceu no último ciclo e falam, poxa,
a gente vai expandir capacidade, começar a brigar em preço aqui entre nós. Aí eu acho que um tá olhando pro outro de longe falando, não, deixa do jeito que tá, vamos continuar vendendo num preço que a gente gosta e operar com muita calma nesse momento de expansão de capacidade. Né? Então é difícil isso se deslocar rápido. É uma situação que a gente olha assim, esse ano vai ser bom. É um oligopólio. Oligopólios costumam ser rentáveis. Perfeito. A turma desse mercado conversa pra caramba, troca muito. Claro. Não tem como. Isso eu não sei, porque a gente nem pode ficar fazendo essas perguntas, né? Mas é a reação natural. Uma vez que está todo mundo com uma fila de pedidos e não consegue entregar, o que você faz é aumentar preço. Ainda mais se você está assim, em uma situação difícil há tanto tempo, na sua oportunidade de cobrar um pouco mais, você fala, poxa, se não ganhar dinheiro agora, quanto que eu vou ganhar? Né? Como diz Milton Leite, agora eu se consagro. E você fez aquela pesquisa que apareceu anexo e dentre as 3 empresas, uma delas era a Multilaser. Sim. Por que está tão barato? Esse caso é o polêmico, né? Eu falei em vários lugares sobre a tese e ela ainda não está completamente provada. Nós investimos mais caro do que está hoje, porque a ação caiu pra caramba. E qual que era a nossa análise? A Multi teve um boom de vendas durante a pandemia, porque eles vendiam coisa para montar home office e coisa para equipar a casa, assim, eletrodomésticos e tal. Eletroportáteis, né? Ele vende liquidificador, torradeira, essas coisas. E a empresa tinha uma cultura de sempre estar estocada para conseguir atender os clientes. Então, na pandemia, ele que estava vendendo muito e com problema logístico para importar coisa da China, eles criaram estoques muito grandes. Quando o pessoal falou, já montamos todos os nossos home offices, agora pode parar, e a demanda voltou para o normal, a Multi ficou com estoques muito grandes e que não é exatamente perecível no sentido de alimento, mas é sujeito à obsolescência. O negócio vai ficando velho e ninguém mais quer. E uma boa parte do estoque deles ficou nessa situação, e eles tiveram que liquidar. O exemplo icônico era celular 3G. Eles ainda tinham ano passado o celular 3G, que ninguém mais queria comprar celular 3G. E ele teve que vender isso num preço que eu nunca imaginei que deveria. Né? Quando a gente fazia a conta lá, quando a gente entrou, se ele vender para o público com margem zero, no preço que ele comprou da China, já é muito mais barato que o normal. Vou acelerar a história aqui, ele vendeu com 50% de perda em cima do preço China. Então causou um prejuízo muito grande no ano passado. Por isso que a ação caiu tanto e ficou bem desacreditada, ainda está muito desacreditada no mercado. Mas o nosso diagnóstico é que esse problema de estoque é passageiro. A Multi operou bem por décadas. A gente sabe que eles começaram muito tempo atrás, cresceram sem aporte de fundo, cresceram com pernas próprias. Existe dados públicos desde 2012. Entre 2012 e 2022 a empresa operou super bem, rendia 20% ao ano em cima do capital dela. E depois estourou esse problemão. Mas eu não acredito que eles são cronicamente compradores e vendedores ruins. Eles simplesmente se viram com um estoque que não tinha o que fazer, tinha que liquidar e tomaram um prejuízo enorme. Esse estoque ruim acabou ano passado. Então, assim, o ano passado foi triste, assim, foi triste pra gente também, porque a gente subestimou o tamanho do problema, né? A ação foi caindo e a gente pegou uma boa parte da queda. Eu falei que a nossa tese era investir em atleta resfriado, aí o Alexandre, o CEO lá, falou assim, resfriado você está sendo simpático, atleta infartado. Mas bom, agora está na recuperação, assim, já está no quarto, não está mais no UTI. O último trimestre que saiu ainda deu prejuízo, mas o prejuízo foi muito menor do que nos anteriores, e me parece que ao longo desse ano vai melhorar. Esse ano que é o ano da verdade, a gente vê se a empresa vai conseguir se reerguer, vai voltar a ser rentável. O estoque que eles têm hoje dizem que é um estoque já sanitizado, bom. Tem o problema do varejo nacional, que ainda está meio fraco, né? Se o varejo reacender, facilita um pouco a vida deles. Mas de um jeito ou de outro, esse ano eles deveriam firmar o pé. E hoje o que nos dá, entre aspas, segurança de ficar na tese, é que a ação está abaixo de 60% do valor patrimonial dela. Então é uma empresa que hoje eu estou olhando assim, se ela voltar a render CDI, a gente está bem. Historicamente ela dava CDI mais 8, CDI mais 10, rentabilidade. Caramba. Não é uma empresa que sempre foi ruim, é uma empresa que teve um problemão, né, que a gente não acha que é um problemão crônico.
É difícil a gente ver o mercado comentando bastante, né? Tanto que quando alguém fala de multilaser, a gente sempre lembra das histórias que sim, aqui já foi um dos estiveram. casos mais polêmicos daqui também, né? Mas que eu me pegou, que até ele falou agora, curioso, mas esses momentos quando se fala de retorno de companhia no Brasil, se lembra, assim, minha cabeça fica martelando muito a mensagem do como que é difícil ganhar dinheiro com um juro tão alto, né? Quer dizer, olha tudo que essa empresa precisa fazer para render CDI mais 8, 10, né? Que é um excelente retorno, mas, poxa, o CDI é alto. Que não precisa fazer nada, né? Exato, o CDI é muito alto, né? Então é impressionante. Aí você começa a pensar nisso, é curioso. Mas eu acho que de teses, estamos contemplados. Agora, uma novidade que acho que você pode trazer em primeira mão aqui é que muitas coisas evoluíram de lá para cá da última vez que você veio, e uma delas é a própria Arctica. Além de começar a investir fora, vocês vão lançar novos produtos também, né? Novos fundos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses lançamentos, essas novidades. Legal, a gente vai lançar 2 fundos novos, os 2 por demanda que começou a aparecer. Um vai ser um fundo de previdência, que está lá na SUSEP em fase de registro. Eu espero que saia esse mês, provavelmente vai sair mês que vem. Mas tem poucos fundos de previdência com uma estratégia similar à nossa. E os nossos investidores começaram a pedir, falaram, poxa, você não tem um fundo de previdência, que eu tenho PGBL aqui que eu quero investir em algum lugar, não acho o fundo que eu goste, por que vocês não montam um? E quando eles começaram a levantar esse tema, eu olhei o VGBL, que o VGBL tem um negócio interessante para poucas pessoas, mas se você estiver disposto a deixar o dinheiro investido por mais de 10 anos, a sua alíquota de imposto de renda cai de 15% para 10%. Não precisa ser mais que 10 anos no mesmo fundo, você pode fazer portabilidade, só precisa ter mais de 10 anos investido. Como eu não gosto de gastar dinheiro, né, eu tenho problemas com gastar dinheiro, eu falei, bom, eu tenho certeza que um pedaço vai estar daqui 10 anos sim, eu não vou usar nunca. Então eu falei, pô, eu também quero esse fundo de previdência para VGBL, para pegar essa alíquota reduzida. Então a gente deu start nesse fundo, ele vai sair logo mais. E o outro fundo, vai chamar Arctica Polaris, é uma reação a 2 públicos diferentes ali. Um é fundos de pensão, que fundos de pensão tem algumas restrições. Eles não podem investir no nosso fundo atual, que é o Arctica Long Term, porque o nosso mandato é muito aberto. A gente pode fazer algumas coisas que fundos de pensão não podem permitir. Não é nada demais, assim, mas a gente faz algumas operações de arbitragem, daí não pode fazer essas operações de arbitragem. Enfim, tem umas regras um pouco mais trancadas. Sim. E outra demanda era um público falando assim, bom, o problema do Arctic Long Term para mim são 2. Um é que a liquidez é baixa, que é um fundo D+90, e o outro que o aporte mínimo é alto, que é R$20 mil. E o Polaris vai ter mudanças nesses dois quesitos. Vai ser D+30 e o aporte mínimo vai ser R$1.000. Então a gente vai permitir que um público que quer investir com a gente vai ser mais institucional, então esse vai ser para regulamento de instituição. E a gente vai ter que diversificar um pouquinho mais, né? Porque é um portfólio um pouco diferente ali, por causa da liquidez principalmente. Vai ter que montar uma carteira com mais posições. Tá aí. Então um veículo preparado para instituições, mais líquido também, não é isso? Sem essas operações ali que impossibilitam esses investidores institucionais de alocar, e do outro lado um fundo de previdência. Esse fundo de previdência ele vai replicar qual estratégia? O Arctica Long Term? O Arctica Long Term tem uma mudança aí. O de previdência pode ter no máximo 15% de concentração em uma empresa só. Então, por exemplo, Marco Polo e Porto, a gente vai ter que realocar um pedacinho, porque tem mais do que isso. Perfeito. Mas o de previdência tem uma vantagem que eu acho excelente, que a gente não é obrigado a ficar 2/3 investido em bolsa. Então não é a nossa situação agora, ninguém está falando disso, mas quando a gente estiver no auge da bolha, com tudo caro, a gente pode sair no limite e colocar tudo em CDI, nesse fundo de previdência, com a tributação boa. A tributação desse fundo de previdência é igual ao do fundo de ações. Você só paga a hora que saca. Perfeito. E fundo de ações também tem, mas sempre bom lembrar, não tem come cotas. Esse ponto de portabilidade também é muito bom. O produto é ótimo. A gente fez um episódio no Carteiros do Condado só para falar de previdência, então se quiser saber mais, inclusive das atualizações de regra, só ir lá, porque agora você pode trocar tudo em qualquer momento, PGBL, VGBL, regressivo, progressivo. Então dá uma olhada lá que vocês vão se atualizar em termos deste produto. Mas indo agora para o chamada de margem, porque eu conheço você não tem mais pergunta, eu queria uma lição de casa para a gente. A gente pedia livro antes, a gente falou, quer saber? Vamos mudar a porra toda, mudamos essa pergunta também. O Stock Pickers é multiplataforma. É isso, a gente é multiplataforma. Então, qualquer coisa que você quiser recomendar, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um vídeo, pode ser um livro também, pode ser um artigo, pode ser o que você quiser. Eu vou recomendar um negócio bem diferente aqui. O Charlie Munger adorava o Lee Kuan Yew.
Foi um cara que foi primeiro-ministro de Singapura entre 1959 e 1990. E depois, apesar de não ser o primeiro-ministro, ele continuou com uma alta influência política em Singapura até a morte dele foi em 2015. E tem 4 livros sobre o Lee Kuan Yew. Um conta a história de Singapura até a independência. Outro conta quais foram as políticas que ele foi executando em Singapura ao longo dos anos, ao longo das décadas lá que ele ficou lá. Tem um que eu acho que o livro é de 2000 e qualquer coisa, 2010, mas ele fala qual que é a visão dele para a geopolítica global nos próximos 10 anos. E esses 10 anos já aconteceram, você consegue comparar. E o 4º livro é uma série de entrevistas que ele já estava velhinho e a preocupação dele era deixar assim, mensagens duras para os próximos governantes de Singapura manterem aquele negócio funcionando. Então, uma série de questionamentos das pessoas conversando com ele ali nos últimos anos de vida dele. É bastante coisa para ler, tá? Dá, sei lá, 2.000 e tantas páginas, mas é muito legal. É um negócio muito diferente, assim, abre muito a cabeça para algumas concepções que a gente aqui no Ocidente vê como imutáveis, assim, verdades perpétuas. Você olha o cara falando coisa diferente, você fala assim, poxa, tem outros ângulos possíveis de agir de maneira racional e não fazer tudo igual aos americanos. Essa a gente nunca ouviu, primeira vez. O caso de Singapura é legal porque falam que foi o sucesso de Singapura que inspirou o Deng Xiaoping a fazer a mudança do esquema econômico chinês, que depois causou o grande salto da China. Então era um cara que... Singapura é uma cidade-estado, super pequenininha. Quando ele assumiu tinha 2 milhões de pessoas, agora eu não sei quanto tá, mas deve estar tipo 5, 6 milhões de pessoas. Então assim, em escala de país, não é relevante. Mas ele era um cara super respeitado no mundo inteiro, porque ele fazia uns negócios lá que davam certo. Né? E os outros governantes iam pedir conselho para o Lee Kuan Yew de o que devia fazer, né? Como é que fazia e tal, porque ele fazia umas coisas dar certo que não era normal. Assim. Singapura era um país super pobre, cercado de inimigos políticos, e virou o que é hoje. Eu já vi alguns vídeos de Singapura. E aí? Pô, é bem interessante mesmo. Ah, de como é hoje? Não, dessa transição. Como que Singapura fez essa perfeito, transição. Sim. Eu não manjo no detalhe, nem quero arriscar comentar nada Claro. aqui, mas realmente é bem interessante. Tem algumas coisas que a gente tá muito longe, né? A gente nem sabe direito como aconteceram. Mas é uma transformação brutal. Era um país que, assim, as pessoas eram extremamente pobres e em 15 anos o jogo virou completamente. Então, Eu acho interessante, mas eu acho que é menos trivial se pensar em escala, né? Se pegar como você falou, por conta do tamanho Sim. do país, né? Sim. Eu acho que tudo que é grande demais é um grande problema. é Fundo, empresa, país, é difícil. é difícil. Quanto mais gente, porque se o ser humano é a variável mais instável, se tem mais, fica tudo mais complexo, né? Impressionante. Mas eu queria que você falasse... Enfim, essa pergunta ela é um pouco difícil às vezes, mas vamos ver se você tem a coragem de responder. Se não quiser responder exatamente isso, pode migrar para fazer igual todo mundo faz, migrar para setor. Até eu tô né? com medo de ouvir Não, a sua calma, pergunta. não é também, não. Mas eu queria uma ação que você não investiria nesse momento, assim, que você não gosta, alguma coisa que você realmente não gosta nesse momento. Poxa, o pessoal migra para setor, que é o que eu vou fazer aqui também. Porque se você fala nominalmente mal de uma empresa, perfeito. a Já empresa esperava, não já te foi. atende mais no RI. se o Estamos dia fazendo que você isso aqui quiser. há 3 anos, já estamos acostumados, tá tudo certo. Como é importante para gestores ser atendido pelo RI quando a gente precisa, eu vou falar do jeito genérico aqui, né? Perfeito. Isso é o princípio do Warren Buffett. Ele falava assim, sempre critique categorias e elogie nomes. Perfeito. Então ele é um homem sábio, eu vou seguir o conselho. Eu não gosto muito de empresas de commodities. Aí vocês imaginam quais são as empresas de commodities. Porque a variável de preço da commodity é muito imprevisível e é extremamente impactante no negócio. O jeito que a gente olha a valuation lá no Arctic é assim, você não sabe se a empresa vale 100. Você sabe que existe uma curva de probabilidades de quanto esse negócio vai valer daqui a 5 anos. Negócios comportados, fala assim, vale alguma coisa, tem 90% de chance de valer entre 90 e 110. Negócios de commodities muito nervosos, fala assim, tem 90% de chance de valer entre 50 e 150. Então eu só quero comprar se estiver abaixo de 50. Como é muito barato em relação ao ponto médio, nunca chega, a gente nunca compra. Tá? Então essas são as empresas que eu acho perigosas, não por, assim, não é desmérito nenhum para a empresa, porque o setor é difícil mesmo. Assim, lidar com o seu preço pulando aleatoriamente em dólar
Você pega o efeito magnificado, a variação em dólar e a variação do real pro dólar. É um negócio que precisa ter um estômago extra ali. Aí já temos um novo título pro vídeo. Ivan diz que jamais investiria em Gerdau. Não é? Clickbaitzão, Clickbait. Eu não estava nem Gerdau pensando nessa, não estava nem pensando nesse nome. Eu joguei uma que eu tinha certeza que não era o caso, só pra evitar qualquer polêmica, né? Ai. A última que eu queria falar é, enfim, eu sei que, obviamente, todo mundo vai responder das outras, né, além de fugir para setor, o portfólio se combina, né, tudo aquilo, mas sem ter uma tese de investimento, que você fica mais animado, que você vai lá e, poxa, vai no bar, vai no restaurante. Fica lá, pô, tô feliz pra caramba com isso aqui e tal. Qual que é a tese da sua carteira hoje que mais te dá esse ânimo, assim? Olha, eu evito ficar animado demais com tese, porque é perigoso para gestor desenvolver relacionamentos afetivos com a ação. Uhum. Porque, assim, eu vou pegar a Porto, que é uma empresa que eu gosto muito, que eu acho um negócio excelente. Eu não vendo Porto nesse preço por nada, mas existe um preço que eu vendo. Se você falar assim, não, eu nunca venderia, amo a ação não te ama de volta. Assim, o que eu mais tenho ânimo hoje, uma das que eu mais tenho ânimo, é Marco Polo. Porto também, mas Marco Polo, porque é uma configuração do setor que eu sei que não muda rápido. Então eu tenho uma alta confiança que ela vai continuar tendo excelentes resultados. Né? Para esse ano, quase certeza que ela vai ter um resultado excelente. Para o ano que vem é muito provável, aí minha certeza vai decaindo com o tempo. Mas a minha animação é mais por ter essa clareza. Eu evito falar, puxa, adoro essa tese. Eu não adoro tese nenhuma, eu adoro o dinheiro que as teses dão. Eu acho que esse é o mindset correto aqui. Você tem que privilegiar o retorno e não gerações específicas de retorno. Bom, é isso, né, Henriquinho? Contemplados. Contemplados? Com certeza. Ivan, obrigado por aceitar novamente o convite de estar aqui agora na Casa Nova. E parabéns publicamente, porque realmente o que você está fazendo é bem difícil. Não só no curto prazo, né, mas toda essa história aí. Muito obrigado. Queria estar estar aqui com vocês. Vira cotista, pô. Não, com certeza. Aí, pô, acho que a longo Previdência, termo, imagina os próximos 30 anos. Então. Com 30 ao ano. Tem que colocar aquela coisa, vou botar tua foto daqui uns anos aqui. Pô, vou estar grandão. Eu e o Ivan no Caribe. Só para ressaltar aqui, para fins regulatórios, não estou prometendo 30% ao ano para ninguém. Perfeito. Rentabilidade passada, garantia de futuro, pelo amor de Deus. Mas ó, vou dar uma palhinha aqui com as ressalvas regulatórias, tá? Uma estimativa, não tem garantia de nada. Mas a gente acompanha qual que é o retorno potencial que a nossa carteira daria hoje se ela convergir para o nosso valor justo. Isso tipicamente é tipo 15, 20%. Hoje está 40, 50%. Está muito barato. A carteira também está barata. Caramba, que loucura. Caraca. Sim, Por isso você está comprando. Por isso que eu estou investindo em ações, porque o potencial de retorno é muito maior que IPCA mais 6. Aí não vai dar isso, porque uma ou outra a gente erra, né? Mas sim, se convergir majoritariamente para os nossos preços justos, estimados, vai dar um retorno excelente. Tá aí Tô brincando. Esses disclaimers são sempre importantes. Quem trabalha no mercado sempre tem, né? Exato. Aquele cuidadinho a mais. Claro. Mas é isso. Obrigado, cara, por estar aqui com a gente novamente. E também deixar o convite sempre, né? Quiser acompanhar o trabalho da Ártica. Gestora super contemporânea, tem aí o site super claro também de ler as informações, todos os dados. Imagino que os relatórios, tudo esteja por lá também. Então você acessa tudo lá. E é isso, H. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.